Muito boa tarde para todos que estão aqui ao vivo. Boa tarde, bom dia ou boa noite para quem está vendo gravado. Sempre um grande prazer poder estar começando aqui mais uma aula aberta dessa metodologia do Petwork. Hoje uma aula muito gostosa sobre o que o Petwork fala sempre, né? Sobre a unificação. Só que ela, dessa vez, é uma palestra bem direto ao ponto, assim, é uma palestra que vai nos convidar a realmente saber que unificação é essa, como unir a nossa divisão interior, que é uma sensação muito gostosa, quando a gente consegue unir uma parte que estava separada e unificar isso dentro da gente. Essa é a palestra 160 do Petwork, eu sou Heitor Fagundes, sou facilitador da metodologia Petwork e sou terapeuta. Para quem ainda não está inscrito no canal, se inscreva, que aí você recebe toda segunda-feira, a gente posta uma aula nova. Então aí você aproveita todas as aulas e se quiser vir um dia ao vivo, manda mensagem aí para a gente passar o link do Zoom. Para quem não conhece o Petwork é um caminho de autoconhecimento de origem espiritual, porque as palestras foram canalizadas aí entre março de 57 e janeiro de 79 por uma entidade chamada O Guia. A médium que canalizou foi a Eva Pierracos. Todo esse material é organizado pela Petwork Foundation nos Estados Unidos, que autoriza o Petwork Brasil a utilizar, a criar as formações, né? Tem regionais do Petwork no Brasil inteiro. E é um caminho de autoconhecimento que usa 5 ferramentas, que é a prece, a meditação, a leitura das palestras, que cada um pode ler por si, o estudo das palestras, que é diferente da leitura, o estudo pode ser feito em grupo de estudo, aqui na aula aberta a gente está fazendo um certo estudo também, pode ser feito individualmente também com helpers. E a revisão diária, que é um exercício que o Petwork propõe para nos ajudar a entrar em contato conosco mesmo. Então, quem precisar de mais informações, pode acessar aí o nosso site vhterapias.com.br. Ok? Então, vamos começar com as 2 primeiras ferramentas, que é a prece e a meditação. A posição que o Petwork recomenda para a meditação é com as pernas descruzadas, as palmas das mãos voltadas para cima sobre as coxas. Nessa posição a gente pode receber da espiritualidade de luz que nos acompanha nesse trabalho todas as boas energias. Então vai se colocando com os pés no chão, pernas descruzadas, palmas das mãos voltadas para cima sobre as coxas. E vai levando a sua atenção lá para a sola dos seus pés. Percebendo a temperatura, a textura desse contato com o chão, com o calçado. Vai levando a sua atenção aos dedos dos pés, aos pés como um todo, tornozelos, panturrilha, canela. Respirando tranquilamente. Vai levando a sua atenção aos joelhos, coxas, quadril, órgãos sexuais. Vai levando a sua atenção às suas costas, sua coluna vertebral. Vai levando a sua atenção à sua barriga, ao seu diafragma, seu peito, seu tronco. Percebendo toda essa região, desde lá dos pés até joelhos, coxas, quadril, tronco,
como uma coisa unificada, tudo fazendo parte do mesmo corpo. E vai trazendo a consciência dos braços, das mãos, percebendo a temperatura dessas regiões, reconhecendo que essas partes também estão unidas ao corpo. Vai levando a sua atenção ao seu pescoço, sua cabeça, seu queixo, sua boca, seu nariz, seus olhos, sua testa, topo da sua cabeça. Percebendo que a sua cabeça também está unida a todo o seu corpo. Respire tranquilamente, percebendo essa união. De todas as partes do seu corpo, como algo real, tangível. E vá se lembrando agora das pessoas que você ama. Reconhecendo em você o amor por essas pessoas. E vá vendo o que acontece no seu corpo quando você se permite amar livremente, sem precisar fazer nada a respeito, apenas permitindo amar quem você já ama. E vá se lembrando também das pessoas que amam você. Talvez algumas pessoas que você ame não te amem de volta. E tudo bem. Talvez algumas pessoas que te amam, você não ama de volta. E tudo bem também. Deixe o amor ser algo livre, totalmente livre. E nesse estado, vá trazendo o seu anjo da guarda, a sua egrégora espiritual, a sua família espiritual, os seres de Deus que estão na sua família, para te envolverem ao longo dessa aula. E cada um chega até aqui com a sua energia espiritual divina. E nós pedimos e convocamos a energia do guia do Peço para estar aqui presente também, nos ajudando na compreensão, na explicação, na conexão com esse conteúdo transmitido há tanto tempo. E nesse estado, vamos criando aqui uma esfera de poder, de amor, de serenidade, com a qual todos nós nos conectamos e nos abrimos para as primeiras palavras do guia nessa palestra. Saudações a todos os amigos aqui presentes. Bênçãos para cada um de vocês. Que estas palavras não sejam apenas uma frase sem sentido. Que vocês possam sentir seu significado profundo para serem fortalecidos e iluminados pela realidade da força que flui para vocês.
nesse estado. Vá se dando conta de que essa bênção vai estar presente durante toda a aula. Pode ir abrindo os olhos. E aí a gente começa. Todo mundo bem? Faz um joinha aí. Está assim, está assim. Walter, tá tudo jóia? Tá bom. Walter, já que você está aí ainda de câmera aberta, quer aproveitar e ler essa... Já está na onda. Sim, sim. Pronto. A raiz dos problemas. Sempre que o homem só conhece e só tem sensibilidade para as manifestações exteriores da vida, ele não consegue se sentir em paz consigo mesmo e, portanto, com a vida. Para cultivar e aumentar essa consciência, é preciso que a pessoa se volte propositadamente para camadas mais profundas, mais sensíveis da experiência. Todas as dores e infelicidade, todo o vazio e a insatisfação, toda a frustração e sofrimento ocorrem porque vocês estão desligados das causas que estão dentro de vocês. A felicidade não significa... A infelicidade. A infelicidade não significa, de fato, que vocês, por meio de erros, equívocos, sentimentos e padrões de comportamento destrutivos, tenham criado essas experiências desagradáveis. Isso não é o que é, de fato, mal. O que é mal é não saber que, num plano, vocês querem uma coisa e, em outro, negam essa mesma coisa. Bem, ficou alguma dúvida, alguma parte que te tocou, te chamou a atenção? Não precisa reexplicar o slide todo. O que tocou você? Bem, eu li assim meio, sabe quando você lê sem internalizar muito, mas eu vou tentar aqui, como eu sinto isso, como você colocou, que o que me ficou é que a gente pode... me deu um branco agora, Tá bom. mas como a gente não observa o que acontece conosco, eu vou falar como eu entendo, certo? Como a gente não observa, não atenta, não mergulha, não aprofunda como estamos agindo ou se relacionando com nós mesmos ou com o mundo, né? Isso nos acarreta uma série de dificuldades, de infelicidades, né? E por aí vai. Você acabou de dar um ótimo exemplo, né? Quando você estava lendo, aí eu te perguntei o que ficou para você. Aí você falou, nossa, não sei, parece que eu não estava lendo, né? Você não estava conectado, você estava realizando a tarefa. E aí, na hora que vem a pergunta um pouco mais profunda, fala assim, ai meu Deus, deu um branco. Então, é exatamente o que ele está dizendo na palestra. Acontece muito isso. A experiência da aula vai trazendo exatamente o que está querendo dizer. Que é isso, quantas vezes a gente na vida vai vivendo assim, só preocupado com o exterior. Ah, preciso fazer tal coisa. Aí você vai lá e faz. Mas você não faz, sabe? Você não está entregue, você não está conectando o seu interior àquela experiência. Então, o que ele vai dizer é que isso não vai nos trazer paz, porque a gente vai fazer um monte de coisa, mas não vai fazer mesmo. A gente vai meio no automático, como se fosse uma coisa meio robótica. Um robô, por exemplo, consegue executar um... Oi? Depois, meio tapando buracos, essa expressão. Exato. Apagando incêndio, vai gastar uma energia gigante. Quando chega no fim do dia, o que eu fiz mesmo? O que eu realizei, né? Então, para ter essa realização, para sentir que realizou algo, é necessário trazer essa experiência mais para dentro, o que quer que seja. Pode ser ler um slide, pode ser conversar com uma pessoa. E aí a tendência é que a gente vá fazendo menos coisa em quantidade, mas mais coisa em qualidade. Quando a gente não faz isso, a gente gera um problema, gera problemas na nossa vida.
E muitos problemas a gente racionaliza e diz que não é problema, mas ele fica ali, como chama? Minando por uma hora emergir. E ele traz à tona de que, mesmo essas coisas desagradáveis, não é tanto o pior problema, mas o pior problema mesmo é que um lado quer uma coisa, mas tem uma outra parte nossa que não quer. E essa parte que não quer é muito inconsciente, porque, tá bom, então eu vou meditar, vou olhar para dentro. Mas eu não faço isso no dia a dia. Por quê? Porque uma outra parte não quer. E aí, quando a gente aprofunda um pouquinho mais, a gente começa a olhar para essa parte. Fala assim, não, agora eu estou olhando para dentro e agora eu vou olhar para a minha parte que não quer que eu olhe para dentro. E com isso, o trabalho muito do Petro é fazer esse mergulho e começar a descobrir esses padrões, porque daí você consegue começar a mudar. Faz sentido? Certíssimo, absolutamente. Muito bom. Van, você pode ler esse? O não inconsciente. Sempre que vocês chegam perto da realização do desejo consciente, o inconsciente recua, tomado de pavor. A frustração que daí resulta confunde, amedronta, faz vocês perderem a esperança na vida. Faz com que levantem todos os seus mais destrutivos mecanismos de defesa, o que aumenta a negação inconsciente, a destrutividade e a frustração consciente. A dor de não entender o que se passa aumenta a tensão interior. Quem tem ciência dessa divisão e a vivencia conscientemente é de fato abençoado, pois nesse momento desaparece uma grande parte da tensão. É absolutamente impossível o homem sentir-se à vontade consigo mesmo, sentir-se à vontade na vida, se não perceber a camada dentro dele que diz não ao que ele na superfície diz sim, da maneira mais denodada ou denotada? Denodada. Denodada. O que te vem? O que você sente? O que pulsa aí dentro quando você lê isso? Essa parte, tem uma parte nossa que a gente não tem muito conhecimento ainda, e que ou às vezes está guardada através de traumas e tudo mais, que a gente vai não tendo acesso, né? E aí tem essa parte de inconsciente, mecanismo de defesa que protege para a gente não acessar algumas coisas. Então, se a gente consegue fazer o processo de se conhecer, a gente cada vez mais vai tendo acesso a essa parte nossa, né? Que é o não inconsciente, ou talvez o inferior, né? Enfim, a gente consegue acessar mais, ficar cada vez mais forte em si, né? Conhecido. Isso. Juntando com o slide anterior, é esse mergulho, né? Mas eu vou mergulhar para quê? Para onde? Eu vou mergulhar para ficar nadando lá bonitão, tal? Não, ele está explicando de mergulhar para ir buscar mesmo. Qual é o não inconsciente? Eu quero tal coisa, essa coisa não está acontecendo. Que parte minha não quer isso? Quais são as vozes que falam assim, se eu alcançar... Ai, meu Deus, que ele fala assim, a gente recua tomado de pavor. Mas pensa bem, se é uma coisa que eu quero, como assim pavor? E aí gera uma confusão, fala assim, não, o que acontece? Né? Como se desse uma pane. Que eu quero, faz sentido, eu não estou fazendo mal para ninguém, é uma coisa boa para mim, para os outros. Por quê? Aí, quando acontece, a gente se frustra e ainda fica confuso, porque fala, nossa, não sei por quê. E aí ele está dizendo, olha que tem algo dentro de você que não quer. Só de tomar ciência disso, e tomar ciência disso não é fácil, porque a resistência é muito grande, porque a nossa cabeça fala, claro que eu quero por inteiro, mas se não está acontecendo, tem uma parte que não quer. Aí, só de saber disso já dá uma baixada na tensão, porque, então agora a minha questão é procurar esse não. Se eu não faço isso, eu não vou ficar em paz, porque... e é uma chave, quando você acha o não, aí você, tá bom, aí só isso já dá um alívio.
realmente eu não quero isso agora, eu quero outra coisa. Ou eu quero isso e outra coisa, mas não é tão 100% assim. Então, esse é a pesquisa que ele está convidando aqui nesse slide. Tudo bem? Tudo bem. Então, você volta somente rapidamente o primeiro slide, só para eu fazer Ah, um print. Pronto, beleza, feito. vamos lá. Eu vou ler agora. Culpando os outros. Quando estão infelizes, é automático que, pelo menos emocionalmente, ponham a culpa em algo ou alguém. No momento em que fazem isso, provocam um dano maior. Nesse caso, fica mais difícil livrar-se desse padrão de comportamento interior. Essa atitude traz em sua esteira outras atitudes destrutivas: teimosia, resistência cega, desejo de punir aquele que é julgado responsável pela infelicidade. Um meio de punir essa pessoa é a autodestruição intencional, de uma forma ou de outra. Portanto, digo a todos vocês, meus amigos que trabalham nesse caminho, sempre que estiverem infelizes, olhem em primeiro lugar o lado de vocês que diz não por qualquer motivo. Em seguida, olhem o lado que culpa os outros, mesmo que seja de maneira muito sutil, indireta e secreta. Então, aqui ele está trazendo um passo a passo, né? Que reconhecendo que além do nosso não interior, para não olhar para isso, o que a gente faz? Ah, é fulano que não quer, o outro que é imaturo, a outra pessoa, o mercado que está ruim, é o governo, é o Espírito Santo que está jogando contra, tem uma série de explicações que coloca no outro essa não realização. E isso faz a gente, às vezes, ficar teimoso, porque você está dizendo ali, não, isso aqui, o outro tem que mudar, o outro tem que mudar, e aí você começa, às vezes, se prejudicar, às vezes, por exemplo, você manda um e-mail desaforado para o outro, e não era culpa do outro, né? Às vezes você começa a fazer atitudes que te prejudicam, sem perceber que tem algo em você, que aquela coisa difícil está pedindo para ser mudada, e você não quer mudar em você, você quer mudar no outro. Então, ele está convidando a gente a olhar para o não e depois, né, olhar também para o lado que está dizendo que a culpa é do outro. Então, são duas etapas aí de mergulho em si mesmo. Quem pode ler esse olhando para si? Pode ler, Olhe Val. para si. Talvez você já não ponha a culpa em alguém, mas culpem exageradamente a si mesmos de uma maneira muito destrutiva, que não encontram um canal de vazão. E, nesse caso, vocês estão fazendo exatamente a mesma coisa. Culpar a si mesmo dessa maneira não passa de um disfarce do violento ódio e acusação aos outros. Nesse tipo de atitude que não permite que o eu levante a cabeça e siga em frente, existe um traço semelhante de desejo de vingança, com a diferença que ele é menos direto. Se vocês quiserem identificar e efetivamente eliminar as causas do seu sofrimento, o progresso tem que ser este. O processo. O processo tem que ser este, querer realmente enxergar a si mesmos, quando dizem não ao que mais querem, por mais que isso pareça, à primeira vista, impossível. Caramba. Muito bem. O que te vem? Agora você já fez uma leitura, eu senti um pouco mais conectado. Isso. O que te pulsou aí nessa leitura? Eu acho que esse deve ter sido talvez um dos mais importantes slides que eu já li, sei lá, em toda a minha vida, ou nesse momento presente, entendeu? Eu acho que é praticamente isso, porque o meu processo acontece muito nesse âmbito do que está colocado ali, entendeu? Então, isso foi profundamente esclarecedor.
porque eu passei um longo tempo mergulhado nessa questão da culpa minha e tal, etc. Eu tirei o olhar de fora, né, e passei voltei isso muito para mim. E isso foi uma grande luz para mim, especialmente nesse momento. É como se fosse quase uma, digamos assim, uma sincronicidade do universo que veio me trazer um presente. Que bom, porque isso é muito comum, inclusive para quem gosta de autoconhecimento, aprende sobre a lei da autorresponsabilidade, de falar, então eu que crio tudo. E aí começa a ficar num exagero, numa obstinação de procurar em si, e no fundo tem uma vozinha que fala, no fundo eu sou culpado, e transforma a autorresponsabilidade em culpa. E isso deixa o processo todo muito pesado. E o próprio mergulho em si fica meio obstinado, assim, fica tenso. E é uma distorção. Qual que é a diferença da autorresponsabilidade para a culpa? Na culpa, você põe peso, põe tensão. A sensação é diferente, é uma coisa que contrai, é uma coisa que deixa pesado. A autorresponsabilidade, não. A autorresponsabilidade eu vou fazer aqui um mergulho em mim, vou descobrir e vou dar mais um passo na direção do que eu quero. E o que eu errei no passado, eu errei. O que eu errei foi bom para eu aprender, para que agora eu vou dar mais um passo para frente. Então, aqui, ele está trazendo à tona essa questão de que às vezes acontece isso que você falou mesmo, que é a pessoa para de culpar os outros, mas culpa exageradamente a gente e deixa pesado. Até o processo de autoconhecimento fica pesado. E uma coisa que acontece muito é que aí esse peso fica pior as coisas até externas. Porque além de ter que lidar com o externo que não mudou, ainda tem um peso. E ainda tudo que acontecer sou eu, tudo eu, tudo eu. E isso deixa tudo pior ainda. E com isso, a gente aprende uma outra coisa com a mensagem que está aqui. O outro também pisa na bola. Não é que todo mundo é santo. Pelo contrário, todo mundo tem eu inferior, todo mundo tem máscara. Então, assim, o que ele está dizendo aqui é olhar para si e perceber, poxa, aquela pessoa faz eu me sentir mal. Eu não preciso me culpar porque eu estou me sentindo mais, mas eu tenho que saber que aquela pessoa me faz me sentir mal. E aí eu decido se eu quero interagir com aquela pessoa ou não. E não é culpa nenhuma. Se ela me faz mal, eu não quero interagir com ela, ponto. Tranquilo. Mas é aí que a gente sai de um lugar de culpa e assume a autorresponsabilidade do que acontece na nossa vida. E aí é isso, ele dá esse alerta sobre a culpa e fala que o processo, de novo, é querer enxergar a nós mesmos e reforça que é difícil. Esse negócio de achar o não é fácil, ele precisa de perseverança, olha daqui, olha dali, para conseguir chegar nele. Van, você pode ler esse? Em harmonia. Quando o homem está em harmonia com a vida, por estar ciente das causas e efeitos que se aplicam a ele, pode-se comparar sua posição em relação às forças da vida com a de um nadador. O nadador flutua na água, a água o leva, no entanto, ele se move e não está passivo. Se estivesse totalmente passivo, não seria sustentado por muito tempo pela água. Mas se estiver muito ativo, movimentando-se demais, muito tenso e ansioso, o nado não lhe dá prazer nem é seguro. A água o controla em vez de sustentá-lo. É preciso que ele se movimente de maneira rítmica, descontraída, confiante no poder da água de transportá-lo e confiante em sua própria capacidade de mover-se, com suavidade e intento. Quanto mais rítmicos, descontraídos e harmoniosos forem seus movimentos, menos esforço será despendido. O movimento passa a não exigir esforço e a perpetuar a si mesmo. Existe uma relação muito segura e prazerosa entre a água e o corpo. O que isso te traz, Van? Para mim faz muito sentido, porque todo o processo de autoconhecimento, né, conhecer-se, não é algo ativo.
Não dá para ter ansiedade, porque tem coisas que demandam tempo para a gente conseguir ir alcançando, mas também não é ficar esperando as coisas acontecerem. Então, é buscar esse equilíbrio entre o movimentar-se e também saber esperar. E para mim vem um outro exemplo que alguém pode pegar. Por exemplo, pega um livro de autoconhecimento, ou mesmo uma palestra do Petro. Você não precisa pegar essa palestra e ler, agora eu vou ler ela até o fim já, de uma vez. Não, às vezes você pode pegar, você lê um pouco, aquilo te mobiliza, você absorve, traz isso para a vida, tal. Depois você faz uma pausa, vai fazer outra coisa. Depois você pega mais um pouco, aí você vai ler mais um pouco. Qualquer livro, qualquer projeto, ele vai falar assim, se aquele projeto está realmente conectado à sua alma, isso vai te trazer uma paz. E aí você pode não sair dessa paz. A hora que estiver ficando cansativo, difícil, dá uma pausa. É como se fosse um recado do corpo e do universo para dizer assim, opa, fez o movimento da ação, agora faz o movimento da flutuação. Depois faz um pouco mais de ação, depois a flutuação. E nisso já dá para perceber que qualquer projeto vai ganhando harmonia, né? E de repente você vai perceber, opa, estou muito tempo parado nisso aqui, deixa eu pôr um movimento. E aí você vai coordenando aí os seus projetos de vida. Tudo bem? Eu acho que eu já comentei isso contigo. Em 2021, eu peguei e li as primeiras 50 palestras, assim, peguei as 50 palestras e imprimi, né? Isso que eu coloquei anteriormente, né, sobre essa questão de eu se culpar muito, é um processo muito profundo que está finalizando, porque eu passei por todas essas etapas por um longo tempo e vim exatamente passando a aceitar, a perceber, a fazer a leitura do outro, comigo mesmo. Então, eu entrei num ponto de harmonia e aceitação muito legal. Tem muita coisa a ser trabalhada, evidentemente, mas eu saí desse lugar praticamente, e isso foi muito enriquecedor, fez transformações significativas em minha vida e continuou fazendo. Então, quando eu li isso aqui, agora eu fiquei muito feliz em ouvir essas palavras. E o que eu só não entendi a relação com as 50 palestras. Se as 50 palestras você leu nesse ritmo, ou se foi algo que você leu num ritmo mais acelerado, um pouco mais tenso? Eu queria ler tudo, eu queria ler as 258, mas como o Van colocou aqui agora, e o guia colocou sobre essa questão da água, de você saber entre o medo, né, e o lidar com a água e com os seus medos ou a sua tranquilidade, e você se sentir seguro em estar flutuando, e você trouxe esse exemplo de ler uma palestra, parar e tal, etc. Eu lembrei de tudo isso, né? Que essa necessidade que eu tive de ler a palestra é como se eu lendo tudo aquilo fosse resolver tudo que eu precisava resolver em mim. Uhum. Como você bem colocou, não é assim. Não precisa ser assim. Não, e realmente a gente tem nossas resistências, né? Sim. Então, é ir trabalhando mesmo. A gente vai percebendo e precisa de um movimento também, para dizer assim, opa, estou na resistência, mas eu não vou ficar nela. Eu vou me dar um pequeno desafio para né, bater os braços mais um pouquinho. Aí eu vou notar mais um pouco de resistência, e assim vai. Mas é isso mesmo. Muito bom. Deixa eu ler o desafio da vida. Essa é uma maneira de ser maravilhosa. É a maneira de ser. Nada pode substituí-la. Nenhuma solução substituta que vocês buscam e esperam pode jamais igualar o verdadeiro sentimento de identidade, a noção de seus próprios poderes, de sua própria força, que advém quando vocês identificam aquilo em seu íntimo que provoca as experiências más. Não é fácil dar esse passo. Todos os que iniciam esse caminho resistem a descobrir as causas interiores. Se tudo correr bem, essa atitude se abranda à medida que a pessoa progride. Mas os que estão começando alimentam a esperança inconsciente de encontrar fora de si mesmos as causas de seu sofrimento.
eles não percebem que não ganhariam nada dessa maneira, mesmo que isso fosse possível. Pois, nesse caso, não poderiam mudar o seu destino, já que não podem mudar os outros. Então, aqui ele traz primeiro o reforço de que essa é a maneira de se viver mesmo, né? Agindo, vencendo um pedaço do desafio, dando uma pausa, descansando, depois age de novo. A gente pode ver isso até no nosso processo de vigília e sono, né? A gente não fica ativo 24 horas no dia. O próprio corpo pede um pedaço. E você vê que não precisa nem ser igual. Tipo, a gente dorme ali umas 7 horas, fica acordado umas 17. Mas existem os dois processos. E para isso, né, tomar posse disso já convida a gente, então, a nos olhar, né, começar a descobrir que causas em nós estão nos tirando desse lugar. E aí tem mais uma coisa que eu acho uma chave, que ele diz assim, se realmente fosse culpa do outro, seria uma injustiça divina. Porque imagina, algo da minha felicidade está preso lá na mão do outro. Se o outro não quiser dar, pela lei do livre-arbítrio, eu não posso ser feliz, porque a minha felicidade depende do outro. Então, seria contrário às leis divinas. Então, trazendo isso para si, a gente pode realmente começar a se olhar e transformar pedacinho por pedacinho essa negatividade em nós que cria essa situação desagradável. Faz sentido? Alguma Sim. dúvida? A melhor imagem é essa. Se a responsabilidade fosse do outro, o bastãozinho aqui ia estar na mão dele. E aí não tem como eu viver minha vida com o bastão de criar a minha vida na mão do outro. Você pode ler, Walter, o próximo passo? O próximo passo. Agora vamos falar do próximo passo. A princípio, talvez ele pareça ainda mais difícil do que o anterior, mas de fato não é. Sempre que vocês chegam às suas causas fundamentais que fazem vocês negarem as coisas que mais desejam, existe sempre a presença de medo, orgulho e vontade do eu. O medo é uma falha porque implica desconfiança e nasce do ódio. Os medos que decorrem da insatisfação com o eu geram medo da vida e dos processos vitais. Medo da vida, medo da morte, medo do prazer, medo de deixar para trás, qualquer medo. Todos eles são ilusões. Vocês não podem superar o medo se não o vivenciarem até o fim. Este é o segundo passo, aparentemente tão difícil. Se a pessoa recuar da tarefa de descobrir as causas do sofrimento no eu, ela recuará ainda mais diante desse outro passo. O que fica para você? É a importância da gente enfrentar nós mesmos, né? De buscarmos encarar as origens do que a gente sente, sejam os medos que eu identifico como eu acho que o guia tem total razão, não somente o guia, mas outras ciências do comportamento e até muitas religiões falam sobre isso. O medo é o ponto fundamental, né? E então é preciso ir identificando isso, entendendo a razão disso, dos medos, né? Seja o medo da vida, o medo da morte, o medo do prazer, e por aí vai, para que a gente passe a perceber que realmente são apenas ilusões criadas por nós. É isso que ele traz. Eu acho que uma diferença que eu acho que tem de muitas linhas e muitas religiões, e muitas linhas educacionais também, que falam assim, não sinta medo. Sim, Né? Elimine o medo. sim. E a ideia do Petro vai na direção oposta. Descubra o seu medo, vivencie esse medo até o fim. Então, quando você pegar um projeto que te dá medo, o que ele vai dizer? Esse medo provavelmente me segura da minha realização. Que medo é esse? Eu estou com medo de falhar. Tá bom. Aí eu reconheço, quando eu vou agir, que eu estou com medo de falhar, eu não fujo dessa experiência. E eu
tento a experiência mesmo com medo de falhar. Não é que eu vá, então não estou com medo de falhar, eu vou lá. É uma diferença sutil, mas é assim, opa, eu estou com medo de falhar e vou com medo de falhar mesmo, sentindo o medo e, ao mesmo tempo, desafiando esse medo. E aí você descobre que é uma ilusão, não porque você pôs na cabeça que o medo é uma ilusão. Porque você faz uma vez, você não falha. Faz a segunda vez, você não falha. Faz a terceira vez, você não falha. Faz a quarta. Meu, daqui a pouco o medo de falhar some. Todo dia dá certo. Por que que eu vou ter medo de falhar? Mas você aí vivenciou o medo todo dia, um dia depois do outro, até o fim. E aí ele desaparece. Aí que ele desaparece. E é um passo muito mais fácil, porque você pode treinar ele. Mas enquanto eu não sei que eu estou com medo de falhar, eu nem reconheço isso. Eu nem reconheço que eu estou com medo. Então, eu não estou treinando isso. Então, é uma chavinha. Ah, ufa, descobri por que tem um não aqui. Porque eu estou com medo de fazer besteira. Ah, tá bom. Então, a próxima vez que eu vou fazer, eu vou anotar se eu fiz besteira ou não. Aí depois... Mas enquanto eu não sei desse medo de fazer besteira, eu nem tenho como trabalhar isso. Ficou claro? Não, sem dúvida. Inclusive, posso dizer que eu tenho vivido isso intensamente. Eu cheguei a dividir contigo que eu vinha num processo muito intenso e acelerado, e eu vou chamar de oportunidades. E essas oportunidades de me confrontar com o medo, né, que inclusive eu peço que não acabe, ou seja, não. Olha, se não acabar ainda, eu quero que continue, entendeu? Porque eu quero viver isso na profundidade, exatamente identificando dentro desse processo. Tem sido muito rico para mim, muito rico. Mesmo com medo, que às vezes o medo veio para eu aí. Não, peraí, calma. Você já passou por isso. Não aconteceu nada. 99,99% dos seus medos nunca existiram, nunca ocorreram. Então, relaxa, vamos ver o que é isso aqui. Então, isso tem sido muito rico para mim. E o Pathwork tem sido fundamental nesse processo. Realmente, esse é o caminho. Só um paralelo que talvez você possa fazer é o seguinte, nesse eu peço que nunca acabe, pode ter a mesma intensidade que você estava pondo na culpa lá, vou olhar para mim, então também vou olhar para mim tudo, e tudo sou eu, etc. Pode desejar que o medo acabe, sim, eu não vejo problema, porque uma hora ele vai acabar. Podem surgir outros, então pode ser mais leve, assim, nesse lugar. Eu vou olhar até porque a gente não, para não ficar forçando medos. Agora onde mais eu posso sentir medo? Eu vou lá sentir um medinho. Pode ser uma obstinação nesse caso. Uma outra forma é ir tocando a vida. Você tem seus projetos, os projetos que você quer que dê certo, uma hora aparece o medo. Ou uma hora as coisas não fluem como você queria. Fala assim, aqui deve ter alguma coisa. Aí você vai olhar, para não ficar ali uma obstinação no resolver. É isso que tem que fazer, o passo 2? Então já fiz o passo 1, já o passo 2, já resolvo agora, já. E pode não ser bem assim. Tudo Não, bem. realmente, a dica foi excelente. Eu sou intenso e não é bem assim. Quando eu digo isso, eu me refiro a esses medos que ainda permanecem, né? Porque quando a gente tem medo, a gente quer evitar, não quero isso, não quero sentir isso. Aí eu digo para mim, não, calma, deixa vir, deixa vir, Uhum. pode vir, eu quero que você venha. Não, não quero mais, eu quero. E aí, Então. esse É isso mesmo. trabalho de, entendeu? E como são medos muito intensos e muito grandes, que tem a ver com mediunidade e tudo mais, que são ações externas, né? Então, não é apenas algo de eu lidando comigo apenas, então, são medos extremamente ameaçadores, mas aí eu aprendi a ir lidando com isso. Tem uma outra aula que vai falar dessa influenciação espiritual, o ponto dentro de nós também que atrai isso. Da sua fala, só me lembra de uma outra palestra do Guia, que ele fala uma coisa que é uma chave para a vida, que é assim, em toda intensidade tem eu inferior. E isso, o pessoal, eu uso muito para casais que estão com tema de sexualidade, porque às vezes a pessoa acredita que o sexo intenso
é o mais legal. Nossa! E, às vezes, quando você tira a intensidade de um ato sexual e traz consciência, ele se potencializa muito mais. Mas isso é tema para outra palestra. Então, Legal. lidando com os medos, eu vou ler. O homem se encolhe diante de algo que teme. A constrição provoca nós, de toda espécie, na personalidade física, mental e emocionalmente. Mas como vocês devem se livrar do medo? Vocês ainda esperam que uma autoridade bondosa e onipotente elimine o medo de fora para dentro? Poderia isso resolver alguma coisa e lhe dar alguma garantia? Claro que não. A única garantia verdadeira é conhecer a sua capacidade de enfrentar e lidar com o seu medo, com inteligência e realismo. E para fazer isso, é preciso entrar de cabeça nele até o fim e não fugir dele. É essencial vocês nomearem o medo sucintamente e pensarem nele até as últimas consequências. Isso torna possível o passo seguinte. Olhem o medo de frente, sem disfarces. Tenham a integridade e a coragem de examiná-lo até o fim. Se não for possível, evitá-lo. O respeito e o apreço por si mesmos que decorrem dessa atitude são mais importantes do que qualquer outra coisa. Então, é um pouco do que a gente já falou, né? Mas ele ressalta de que a gente cria nós em nós, de vários níveis, então a gente passa a ficar um pouco mais amarrado, mais preso. E ele lembra de que se viesse uma autoridade, uma mágica assim, de pirlim-pim-pim, e dissesse, plim, acabou esse medo, a gente ia se manter inseguro e com medo, porque eu não resolvi o medo. Agora, se eu atravesso aquele medo, vou lá, dou a primeira aula aberta, dou a segunda, dou a terceira, dou a quarta, e eu atravesso, não tem ninguém que vai conseguir me botar medo, porque eu atravessei aquilo, porque eu vivi o medo. Então, ele não volta mais, porque qualquer pessoa que fale, você tem medo disso, você fala, desculpa, eu não só não tenho, como as coisas estão fluindo bem, então eu não percebo a presença do medo. Eu estou em harmonia, estou em paz, então, justamente aí porque eu processei e digeri esse medo. E aí, ele traz um alerta para aquilo que a gente estava falando também, que é assim, olhar o medo de frente, sem disfarces, tenham a integridade de examiná-lo até o fim, se não for possível evitá-lo. Então, tem certos medos que você pode falar assim, não, esse aqui eu vou evitar. Tipo, tenho medo de entrar na favela tal à noite. Mas eu vou lá para poder sentir o medo, vou entrar lá, porque daí eu vou enfrentar meu medo até o fim. Não foi o guia que falou isso, porque se você pode evitar aquele medo, você evita, vai cuidar de outra coisa, né? Você pode cuidar também do que está bom. Então, é um alerta onde o guia é muito preciso nesse equilíbrio entre ter a disposição de olhar para o medo, mas também não entrar numa obstinação. Muito bem. Walter, você pode ler esse último slide? Para chegar a esse estado, meus amigos, durante a meditação, tomem essa decisão repetidas vezes. Quero encarar a causa do mal da minha vida, daquilo que provoca meu sofrimento. Quero realmente ver com coragem e honestidade toda a verdade que há em mim e à minha volta. Quanto mais vocês fizerem isso, tanto mais este caminho irá ajudá-los através das suas forças de auto-perpetuação, que são assim acionadas. Cada passo sucessivo fica mais fácil. Maravilhoso, cara. Já vou fazer um print agora. Sério? O que te toca? Bem, é esse o caminho. Eu confesso a você que quando eu usei certas palavras que eu digo assim, chama o medo, é isso, é verdade. Mas e eu busco enfrentá-los mesmo e no meu caso eu não tenho muita opção. Não é o medo de ir lá na favela, são medos que são involuntários a, digamos assim, o meu desejo, mas que são necessários na minha experiência
e eles já foram extremamente assustadores, mas eu fui aprendendo a lidar com tudo isso, e essa sugestão do guia aqui, como eu te falei, eu vou imprimir hoje mesmo. Muito bom. Quando eu pego uma palavra assim que vem, é porque ela chama atenção. Não é uma crítica, é mais para você trazer para a sua reflexão. Que bom A que você palavra que faz você isso. falou, que chama atenção, não tenho opção. Isso tende a não ser uma verdade divina, porque a gente tem a lei do livre-arbítrio, né, que sempre nos dá opção. Em alguns casos, o guia até fala que você está realmente preso numa situação, mas é porque ali tem algo que precisa ser aprendido. O cuidado é não usar isso para se achar sem opção num lugar que tem opção, porque a gente não é obrigado a nada. Isso é uma lei divina, a gente não é obrigado a nada. Então, é tema para reflexão aí a respeito disso. E nesse slide, o que ele vai falar é que a meditação é um caminho para isso. Essa pergunta pode ser feita durante uma meditação, né? A ideia é que a gente se interiorize para isso. Muito bom. Então, para a gente finalizar, vou convidar vocês a fecharem um pouco os olhos, se conectarem novamente com o seu eu maior, com a sua família espiritual, com os espíritos de Deus que te acompanham. Vai imaginando à sua frente a energia do guia do Patrick. Vai escutando nesse estado essa frase: não há problema tão grave que não possa ser atenuado e resolvido, desde que vocês realmente queiram descobrir suas causas, desde que queiram encarar a verdade a seu respeito. Sejam abençoados todos vocês. Fiquem em paz, fiquem com Deus. E aí mantenha os olhos fechados, só deixando isso chegar até você. E vai se perguntando, qual foi o principal aprendizado desta aula? Quando você souber esse principal aprendizado, pode abrir os olhos. Quem está vendo gravado pode também anotar aí nos comentários o principal aprendizado. Van, você quer contar o seu principal aprendizado? Para mim ficou essa parte de estar sempre, se colocar em movimento para o conhecimento, não ficar só na recepção, né? É uma coisa, como se fosse algo ativo, mas sem exagero. Ótimo, que bom. Walter? Ó, meu principal aprendizado foi exatamente essa questão de olhar para si mesmo com menos exigência. Aê! Muito bom, muito bom. Ótimo, muito bem. Então, fico feliz. Depois vocês podem revisar a aula que vai estar gravada. E na semana que vem, vamos conhecer o mal em nós. Para ver se o nosso mal é bonitão, assim, que nem está nessa foto, Legal. ou se ele é mais tenebroso. Tá bom? Então, ótima semana para vocês. Para quem está vendo gravado, se inscreve no canal e nos vemos na semana que vem. Para vocês também. Obrigado por isso, hein? Tá bom. Um Amém. abraço Beijão. para vocês. Falou. Então, tchau, tchau. Beijão. Tchau.